O primeiro destes três acontecimentos é a manifestação do homem do pecado, o qual a palavra fala e relata como o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. A palavra chama este homem, e também o refere como anticristo. Este ser que aparecerá, ele é relatado em livros como Daniel, Apocalipse, o qual a palavra nos fala em Daniel da abominação desoladora, o qual o anticristo tentará entrar no templo de Deus. Ele se sentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, e irá enganar a muitos. O anticristo tentará usurpar a glória de Deus. E é aí que nós vemos um contraste entre Cristo, Jesus Cristo e o anticristo. A palavra nos fala que Jesus, ele vindo à terra, mesmo sendo Deus, ele se despojou da sua glória. Ele se fez como servo, veio à terra como um homem mortal e se submeteu à morte de cruz. Agora o anticristo, ele terá a petulância, a arrogância de querer se sentar no templo de Deus, parecendo Deus, querendo ser Deus. E muitos serão enganados, muitos se dobrarão ante o anticristo. A palavra nos fala então, segundo acontecimento, a palavra nos fala, será o mistério da injustiça, o qual já opera neste mundo. A palavra nos fala que este mistério da injustiça, ele já está operante no mundo. E qual mistério é esse? A iniquidade, o pecado, os poderes das trevas, os quais já estão atuantes neste mundo. O mundo já está na iniquidade, o mundo já está no pecado. Os poderes das trevas já atuam neste mundo no qual nós vivemos. Mas a palavra nos fala que antes do dia do Senhor, a palavra nos fala, glória a Deus, aleluia, aleluia, santo nome. A palavra nos fala então que este mistério da injustiça se intensificará muito mais. A palavra nos fala que este mistério da injustiça, ele se intensificará nos últimos tempos. Se hoje o pecado já é abundante, nos últimos tempos, nos últimos dias, o pecado será maior ainda. Se hoje nós já vemos pessoas se suicidando, matando, se hoje nós já vemos pessoas cometendo mal, nos últimos dias será desolador. E é por isso que a palavra nos fala, se os tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas é por amor dos escolhidos que o tempo se abrevia. Porque nos últimos tempos será terrível. Quem sabe pior que Sodoma e Gomorra. Quem sabe pior que a geração de Noé. Mas é aí que entra a armadura do Espírito. Aqueles que estiverem com a palavra de Deus nas mãos, o escudo, as armaduras de Deus resistirão. E ainda haverá um remanescente nesta terra. Apesar de toda a abominação que está nessa terra, o mundo ainda terá um remanescente. O mundo ainda terá pessoas
que estarão no espírito e não na carne. E a palavra também nos fala de um terceiro acontecimento, que é o seguinte. A palavra fala que o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. A palavra nos fala que há um que está no meio, está intervindo para que o homem do pecado ainda não se manifeste. Há um que ainda está operando, que ainda está resistindo para que o homem do pecado não se manifeste. Acredito, e a palavra também fala que esse alguém que resiste até agora é o Espírito Santo. Porque se ele não resiste, se ele saísse dessa terra, sua igreja também seria arrebatada. E aí sim começaria o caos. Por isso que até agora o anticristo não se manifestou. Mas os outros sinais já se veem evidentes nessa terra. O mistério da injustiça já está operando, se intensificando dia após dia. A apostasia já está grande nessa terra. Muitos têm se apostatado da fé, apesar de se autodenominarem crentes, se autodenominarem evangélicos. Apesar de tudo, estão apostatados da fé dentro de um tempo. Porque dentro da igreja de Cristo não estão mais. A igreja de Cristo é uma igreja lavada e remida com seu sangue. E somente aqueles que permanecem na fé genuína de Cristo é que podem permanecer na sua igreja. E é esta fé a qual o apóstolo Judas, ele defende na sua epístola. Esta fé a qual ele fala que muitos se levantaram para distorcer o evangelho. Esta fé que o apóstolo Judas defende ao falar que estão como ondas impetuosas do mar, são como nuvens sem água, são como plantas murchas, são como pedras debaixo d'água. São estes os quais a palavra fala, são levados por todo vento de doutrina. São estes que enganam a muitos e já estão com o espírito do anticristo. Porquanto, apesar do anticristo não ter se manifestado na terra, muitos já estão com seu espírito dentro de si. Porque assim como Deus, como Jesus, ele deixou o seu espírito aos seus, o anticristo ele também deixou o seu espírito aos seus. E esta palavra anticristo, ela significa aquele que se opõe contra Cristo, aquele que é contra Cristo, adversário de Cristo. Anticristo, a palavra fala que é aquele que se levanta contra tudo que chama a Deus, contra tudo o que se diz, o que se fala sobre Deus. Este espírito está atuante na terra. É por isso que muitos, ao ouvir a palavra de Deus, ficam bravos, irados. É muitos por isso que, ao ouvir a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, eles ficam inquietos. É como a irmã que pregou, tem comichões nos ouvidos. O anticristo, ele opera contra tudo que se chama Deus. É esse anticristo, os quais também está dentro da igreja, não pense que estão no mundo. Porquanto aquele que se levanta contra a verdadeira fé cristã, o qual ensina a falsa fé, este já tem o espírito do anticristo. Foi este espírito do anticristo o qual fez muitos filósofos
o qual colocou na sua mente que Cristo não existe. Foi este espírito do anticristo o qual fez muitos zombarem da palavra de Deus. Foi este espírito do anticristo que fez muitos governantes da Idade Média, muitos governantes, até mesmo na Segunda Guerra Mundial, se levantaram contra o povo de Deus. Foi este espírito do anticristo que operou e ainda continua operando. Este espírito do anticristo, ele está lá desde os tempos mais remotos. Este espírito maligno, o qual tem sido semeado no coração de muitos. Este espírito do anticristo, o qual faz muitos fecharem seus ouvidos para a palavra de Deus. É este espírito do anticristo, o qual ensurdece o ouvido das pessoas. Apesar de terem seus ouvidos materiais bem abertos, não conseguem guardar a palavra de Deus. Não conseguem, não querem, não podem ouvir a palavra de Deus. Este espírito do anticristo, o qual faz muitas pessoas zombarem, dizerem: esses crentes são loucos. Em vez de estarem desfrutando da vida, estão anunciando a palavra. Para que isso? Não. Este mundo é melhor. O anticristo, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, o que se adora. E é por isso que ele querá se sentar no trono de Deus. Ele quis se sentar no trono de Deus, mas não conseguiu. E é por isso que na vinda do anticristo, ele tentará forjar uma rebelião contra Deus. E chamará os seus adeptos, aqueles que tinham o seu espírito em si, para ir até o trono de Deus, para pelejar contra Deus. Mas é aí que a palavra nos fala: se travará a batalha do Armagedon, o qual a palavra fala que o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, será destruído somente pelo sopro da boca do Todo-Poderoso. E o destino não será diferente para aqueles que o seguiram. O anticristo, ele vem operado por todos os séculos, por meio do seu espírito. E é esse espírito do anticristo, o qual relata 1 João, capítulo de número 2, versículo 18, o qual fala: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Olhe você, a palavra fala: muitos têm se feito anticristos. E não é diferente nesses dias e durante toda a história do mundo. Muitos se fizeram e ainda continuam se fazendo anticristo. Como assim? Se levantando contra a palavra de Deus. Como assim? Se rebelando contra as Sagradas Escrituras. Este espírito do anticristo foi o que tomou e ainda toma muitas pessoas para queimarem Bíblias, para matarem os servos de Deus, pensando que assim acabariam com a fé. Mas a palavra nos fala: enquanto o espírito do anticristo matava e perseguia os cristãos, a cada cristão que morria, a palavra nos fala que o Espírito de Deus levantava mais 10, mais 20, mais 30, por conta da palavra de Deus. Ela fala que os portões do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Ainda que se levante o inferno inteiro contra a igreja, a palavra nos fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao nosso lado, quem é que pode contra a sua igreja? A resposta? Ninguém. Todos que tentaram se levantar contra a igreja de Deus padeceram. Porquanto até o próprio Paulo, o próprio apóstolo Paulo,
o qual antes era Saulo, ele tentou perseguir a igreja de Deus. Mas é aí que veio o Espírito de Deus e entrou nele, se apareceu para ele, e o transformou de Saulo para Paulo. Ele teve um encontro com Cristo, e de perseguidor passou para ser pregador da palavra. Mas muitos têm seguido esse exemplo, o qual de Saulo, tem tentado perseguir a igreja de Deus. Como? Se levantando contra. Tem tentado se levantar contra aquilo que Deus ordena na sua palavra. O anticristo, o diabo, o anticristo, o filho da perdição iníquo, ele sempre teve esta característica: se levantar contra Deus, rebelar-se contra Deus. Foi assim desde o começo. Ele não se conformou com a sua glória, queria ser maior que Deus. Por isso que ele foi abatido até o inferno. Ele foi humilhado. E agora ele tenta fazer a sua revolta contra Deus novamente. E esta revolta começa em você. Esta rebelião começa dentro do teu coração. Porque o anticristo, ele precisa de um corpo para enviar o seu espírito. Ele precisa de uma matéria. Ele precisa de alguém que se levante contra Deus, para o seu espírito entrar nele e começar a agir. Foi este espírito do anticristo, esse espírito de apostasia, o qual tomou Demas, que a palavra nos fala. Quando nos fala que ele estava junto a Paulo, mas num certo momento, a palavra nos fala que ele se voltou para o... E este espírito não pegou ele de repente, não. Este espírito foi trabalhando em Demas. A apostasia ela foi trabalhando no seu coração. Quem sabe por meio de falsos ensinos, quem sabe por meio de falsos mestres, quem sabe ele deu um lugar mesmo. Não sabemos, mas a palavra nos fala que quando Paulo escreve Timóteo, ele fala: porque todos me desampararam, até Demas, amando o presente século, se foi para Tessalônica. Este espírito do anticristo, esse espírito de apostasia, tem entrado em muitos e ele começa a trabalhar desde pequenos pontos. Diz coisas que parecem insignificantes, mas o espírito do anticristo, ele começa a trabalhar.